Agora, Jesus Vibes. Jesus Vibes. A palavra contemporânea. Jesus Vibes. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Mais uma tarde aí, vocês aguentando nós três aqui falando de Jesus, mas estamos felizes de mais um dia estarmos aqui nesse mais um programa Jesus Vibes, a palavra contemporânea. E hoje nós temos um programa e tanto para vocês aí que estão em casa, nos seus carros. Sejam bem-vindos, acompanhem este programa nessa próxima hora. Eu tenho certeza que sairemos aqui preenchidos pela palavra de Deus e, enfim, é isso que a gente está aqui para falar de Deus, falar de Jesus, falar da vida, filosofia, enfim, falar tudo aquilo que vem na nossa mente. Estamos aqui mais um dia para servi-los, né? Afinal, é para isso que fomos chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Programa de hoje, Lucas, o que iremos falar? O que está em pauta hoje aí? Olá, ouvintes. Aqui quem fala é o Lucas Miranda. E aqui na mesa também tem o Davizinho, que estava falando com vocês. É isso aí. E o Gabriel. Nós compomos a mesa do Jesus Vibes, ou Jesus Vibes. E você pode acompanhar as nossas redes sociais. É Jesus Vibes no Facebook, que é facebook.com/Jesus Vibes. Entra lá, você vai ficar por dentro de tudo. Ou no nosso Instagram, que é Jesus Vibes Oficial. E hoje, qual vai ser o tema de hoje, Gabriel? O tema de hoje é navegando em tempestade. Navegando em tempestades. Esse é um tema interessante, né? É um tema bem... Só de trazendo o conteúdo pro programa. Nossa, tá difícil hoje de falar aqui. Enroscou aí? Tá a língua tá meio pesada ainda, né? Tá começando o programa. Ouvintes, a gente quase não consegue começar o programa aqui. A gente, no que ia começar o programa, deu um ataque de riso aqui em geral, que a gente não sabe o que aconteceu. O Espírito Santo desceu aqui e tomou todo mundo. Não, mas é bom que a gente já começa o programa um pouco mais feliz, né? Todo mundo aí dando risada à toa, sem saber por quê. Acho que é nervosismo, né? Estamos tudo nervoso. É isso, ouvinte. Esse é o Jesus Vibes, a palavra contemporânea. Para você que está escutando esse programa pela primeira vez, nós estamos aqui para falar um pouco sobre Jesus e as suas mensagens, o que ele deixou para nós como ensinamento aqui na Terra e mostrar que os ensinamentos dele são atuais. Jesus passou pela Terra há mais de 2000 anos, porém seus ensinamentos continuam contemporâneos. Então, vamos falar sobre a lição de casa da última semana? Vamos. Semana passada... Qual que era o tema? Aprendendo a amar. Aprendendo a amar, né? Esse foi o tema da semana passada. Acho que foi um tema que a gente conseguiu extrair bastante dele. Afinal, o que é Deus se não o amor, né? Isso que define Deus como um ser, né? O seu amor por todos nós. E a gente deixou uma lição de casa... Foi um pouco desafiadora, eu te confesso. Que a lição de casa da semana passada foi: demonstre o amor de Cristo a 3 pessoas nesta próxima semana. Eu já adianto aqui que eu fiz parte dela. Eu demonstrei a 2, que eu me lembro. Eu não me lembro de ter demonstrado a 3 pessoas, porque demonstrar o amor no dia a dia é muito mais difícil do que você simplesmente falar sobre ele, né? Uma das pessoas pela qual eu demonstrei amor foi que eu orei por ela. Muitas vezes a gente para e pensa, não posso fazer nada, só posso orar. Sendo que a oração é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Então eu orei por essa pessoa, pela sua vida física, sua vida espiritual. E isso veio do meu coração, não é? Foi simplesmente orar por uma pessoa da boca para fora. Foi uma oração de fato. E eu tenho certeza que Deus recebeu. E a segunda pessoa foi... Eu estava indo jantar com a minha esposa e tinha uma pessoa, uma moradora de rua, fora de uma padaria, na verdade, não era nem um restaurante. E a pessoa estava lá e pediu uma ajuda e ela pediu comida, ela não pediu dinheiro, né? Porque às vezes quando as pessoas pedem dinheiro a gente fica meio reticente, não sabe se dá ou não. Às vezes você pode estar alimentando um vício ou enfim, infelizmente essa é uma realidade de moradores de rua. E eu com felicidade de poder ajudar, eu fiz um prato para essa pessoa e levei para ela e me senti bem, porque é isso que Jesus quer que a gente faça, né? Então
foram 2 pessoas aí que eu consegui ajudar, demonstrar o amor de Cristo, essas 2 pessoas. Faltou uma, mas tenho certeza que eu terei outras oportunidades aí nas próximas semanas para cumprir aquilo que Deus quer de nós, né? Mas você chegou a falar alguma coisa de Jesus, alguma coisa ou não? Eu falei, Deus te abençoe, né? Eu não tava, não senti que a pessoa estava pronta para ouvir naquele momento. Eu acho que naquele momento ela estava mais necessitada fisicamente do que, enfim, disposta a ouvir a palavra, mas eu tenho certeza que Deus age através dessas coisas e é o Espírito Santo que fala, né? Através de você, no coração das pessoas, é o Espírito Santo, né, que fala nisso. E você, Gabriel? Eu também fiz parte. Fiz Vamos lá. uma parte e foi um amigo meu. Ele não estava muito bem. Aí eu falei, vamos jantar, vamos conversar um pouco. Daí ele veio, desabafou dos problemas dele e foi dessa forma que eu consegui chegar e falar um pouco de Jesus, do amor de Cristo. É bom, né? Eu acho que Deus dá umas oportunidades pra gente nesse sentido, da gente falar de Cristo pras pessoas, né? Especialmente nesses momentos. Então, porque ele tava muito aflito, assim, ele tava passando uma tempestade. Exatamente, tava passando uma tempestade. Já então é não o tava, gancho de um tema com o outro. Já puxa outro. Você viu? Não tava muito bem não, daí ele quis desabafar comigo, eu falei, claro, eu tô aqui pra te ouvir. E dessa forma eu comecei a expressar o amor de Cristo, né, pra ele. E ele se sentiu muito bem. Depois ele falou assim, é muito bom sair com você, porque eu me saio renovado quando eu volto assim pra minha casa. Muito bom mesmo. E a Bíblia diz que nós seremos luz por onde formos, né? Onde nós pisarmos, seremos luz. E você, Luquinha, você que não costuma fazer lição de casa e tal? Então, esse é o Jesus Vibes, a palavra contemporânea. Bom dia, não. Ouvintes, hoje nós vamos falar em navegando em tempestades. E por que a gente passa em tantas tempestades nas nossas vidas? Por que Deus permite tantas situações difíceis? É basicamente o que o Ina está falando. Ele quer que a gente vá além do que a gente pode imaginar, né? Para que a gente se fortaleça na fé nele, né? Uma coisa linda, né? E já emendando esse gancho, eu acho que o que a gente tem para falar aqui hoje é para que a gente cresça como servos de Cristo, para que a gente entenda as tempestades que a gente passa na nossa vida, né? Eu acho que assim, um bom jeito de iniciar esse bate-papo antes da notícia fragmentada é explicando um pouco as tempestades, né? As tempestades, elas podem ser identificadas de diversas formas. Às vezes você não tá passando em nenhuma, às vezes você tá na calmaria, sua vida tá tudo ótimo, mas nem sempre vai ser assim. A vida tem seus altos e baixos, mas as tempestades, elas podem ser tanto emocional, você pode se sentir triste, abatido por algum evento exterior ou sem nenhum evento, você pode simplesmente por uma doença, por um problema de saúde, problema financeiro, até mesmo uma tempestade espiritual. Você pode se sentir um pouco abalado, um pouco afastado de Deus. Existem diversas tempestades. O importante é saber qual é a forma de sair dessas tempestades, né? Já que falou em tempestade financeira, então vamos para a notícia fragmentada. Ixi, lá vem bomba. Notícia fragmentada, bora. Notícia fragmentada. Então, a notícia fragmentada hoje vamos puxar pro lado econômico aqui do Brasil. Opa, falou em financeiro... com você mesmo, né? Taxa de desemprego cresce no Brasil. Esse é o tema de hoje, porque... De quando é essa notícia? Essa notícia é do dia 27/2, agora, recentemente. Essa notícia é de sempre, né? Vem crescendo sempre. É, né? Que agora no final do ano passado e no começo desse ano tá cada vez mais difícil, né? O Brasil, assim, para aqueles que, obviamente, está todo mundo ciente da situação, mas só para lapidar um pouco o contexto, a gente vem passando por uma das piores recessões da história. A gente teve aí o PIB, que é basicamente a produção de todos os bens e produtos do país, 2 anos consecutivos caindo mais de 3%. Assim, isso é histórico, o Brasil nunca esteve tão mal e está buscando retomar agora. Caindo 3%? Caindo 3%. Normalmente vinha subindo, né? É uma tendência que suba, né? O crescimento, uma tendência normal, né? Mas a gente teve aí recessão, crise, enfim. A taxa Selic lá em cima. Tudo contribuiu pro lado ruim, enfim, má governança, enfim, tantos fatores aí. Quantos milhões de pessoas desempregadas? Então, segundo o censo do IBGE,
São 13 milhões de pessoas desempregadas hoje, 13 milhões. Hoje no Brasil. Não, e um 13 detalhe milhões. sobre esse censo é que, assim, 13 milhões de pessoas desempregadas são aquelas pessoas que procuraram emprego. Ou seja, tem mais do que 13 milhões. Esse dado é levantado para aquelas que procuraram emprego e não conseguiram. Então, com 13 milhões de pessoas que não conseguiram emprego, obviamente muito mais do que isso, desempregadas que nem procuraram emprego. Também tem aquela questão da carteira de trabalho, tudo. Tem essas pessoas também que... Tem o trabalho informal, né? Pessoas que não são... exatamente. E registradas, né? Registradas. E essas pesquisas são realizadas nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Eles pegam as capitais, né? Umas capitais maiores, acho que as maiores capitais, sim, assim. Sim. Em geral, a gente sabe que o Brasil, como um todo, né, sofreu esse baque, né? Teve crise política, crise econômica, crise financeira. E o desemprego, querendo ou não, ele afeta demais a vida de uma pessoa. Né? A gente está falando aqui de navegando em tempestades. A questão financeira é uma tempestade chata de se enfrentar, né? Porque, assim... Eu conheço muitas pessoas que passaram por isso ou que estão passando por isso e assim, acaba afetando tudo, né? Você tem outras questões da sua vida, sua família, sua saúde, mas a gente vive numa sociedade capitalista e querendo ou não, tudo que você vai fazer você precisa de dinheiro. Então você está desempregado, você não tem uma renda mensal, é uma tempestade chata de se enfrentar. E infelizmente é uma realidade que a gente está enfrentando aí no Brasil. Em questão percentual, do ano passado a esse ano, teve um crescimento de 3,1%. É bastante. Isso. É um número... São milhões de pessoas. Né? Exatamente. 13 milhões é praticamente a cidade inteira de São Paulo sem trabalho. É bastante gente. Ano passado estava na mesma data, agora em fevereiro, estava com 9,5%. Aqui está dizendo. Esse ano já está com 12,6% da população. Pensando de uma forma um pouco mais, voltando para a palavra original, né, tempestade, ela traz destruição e caos por onde passa, né, na natureza, então. Assim, e querendo ou não, essa tempestade financeira, da mesma forma, a tempestade sempre vai vir junto com essas questões de destruição, e isso gera muito questionamento nas pessoas, né? São formas de tempestade, né, que nós passamos no dia de hoje, como você tinha acabado de citar, né? Esse tipo de crise financeira que o Brasil tem passado, juntamente com outras crises políticas, que é completamente agregado, traz o empobrecimento, né? O Brasil que tende a sempre crescer, o PIB, a maioria dos países que estão bem financeiramente crescem, né? O Brasil está encolhendo, ou seja, está todo mundo ficando um pouco mais pobre, a inflação continua subindo, ou seja, aquilo que você comprava, uma cesta básica que você comprava está mais cara, ou seja, seu dinheiro vale menos, né? Então, assim, é algo que infelizmente a gente tem que enfrentar, né? Muitas pessoas estão passando por isso. Eu costumo pegar esses aplicativos de carona e muitos dos motoristas que têm me pegado, você vê que trabalhavam em bancos, são pessoas formadas. Você fala, nossa, como que uma pessoa com a capacitação, o potencial dessa pessoa está dirigindo um carro? E você vê aí você pergunta para ela, eu gosto de conversar com essas pessoas para saber a história delas, e elas falam, o mercado tá difícil, as empresas tudo dispensando para sobreviver à crise e tal. Então você vê exatamente a notícia. Interessante, aconteceu isso comigo. Eu perguntei o que ele trabalhava e tal, ele falou assim, esse aqui é meu segundo trabalho, mas eu tô desempregado agora, tudo, porque a empresa quebrou. Então tem que se virar, né? Então daí como segundo trabalho se tornou o primeiro para ele, porque... além da questão de ter sido mandado embora, essas coisas, tem a questão do custo de vida também, né? O que tem aumentado nos últimos anos, até pela questão de, por exemplo, tem muita gente nesses aplicativos aí de carona, que as pessoas já têm o trabalho, não perderam o trabalho, mas estão usando aquilo para complementar a renda. Por causa que os preços do mercado aumentou, tudo o preço do arroz aumentou. Além de tudo isso, né, que tá acontecendo com o Brasil, tem mais esses escândalos que aparecem da Lava Jato para piorar nosso estado financeiro, né? Infelizmente teve muito desvio de dinheiro público.
toda essa crise política e tal também tira investimentos do exterior no Brasil, ou seja, tudo isso contribui para a situação que a gente está buscando sair agora, né? Entrou uma nova equipe econômica lá no Banco Central que está tomando as medidas, está buscando baixar os juros para o Brasil retomar a economia, enfim, tá um caos, mas a gente está buscando aí, né, superar essa tempestade financeira e eu sei que isso afeta, né, milhões de vidas, infelizmente. Afeta basicamente todo mundo, né? Esse é o debate aqui, tá bem econômico, né? Parece um painel de economia. Tô sentindo na bolsa de valores aqui, gente. Brincadeiras à parte, a gente tá falando hoje sobre o tema Navegando em Tempestades. Você que chegou agora, esse é o programa Jesus Vibes. Foi culpa da notícia, sabe? A notícia foi muito... A notícia mexeu foi comigo. a notícia deixou um tempo meio tempestuoso aqui tempestade, no né? estúdio. Então, estamos navegando nela, né? Então... eu já tenho esse viés aí econômico. Bom, ouvinte, você que não acompanha a gente nas redes sociais, pode entrar lá, facebook.com/JesusVibes, Jesus Vibes, e também no nosso Instagram, que é Jesus Vibes Oficial. E você consegue lá ter acesso aos nossos programas anteriores, que a gente falou já sobre aprendendo a amar, gratidão, sobre guerra espiritual. Cada programa a gente aborda um tema. A gente aborda um tema e faz relações entre a Bíblia e os dias de hoje. E hoje nós estamos falando sobre navegando em tempestades. É isso aí, meus ouvintes. E já vamos emendar, vai. Eu tô com um versículo aqui que não dá pra esperar. vamos cair pro lado tema, né? Assim, da coisa. Tem tanta coisa a questão da tempestade, assim. Tem mais do que eu imaginava, viu? Não, eu tinha algumas passagens sobre tempestade na minha cabeça. A gente pesquisar pro programa, a gente aprende tem bastante. Tem muita coisa de tempestade na Bíblia, né? Não, e assim, a gente tá falando de tempestade, e obviamente isso já traz aquela conotação negativa, nossa, que horrível passar tempestade, mas assim, na minha pesquisa, você acaba vendo que tem muita coisa boa que pode vir de tempestade, e é até irônico, né, mas assim, acontece. O versículo principal que pode pautar a nossa discussão sobre tempestade é quando Jesus estava aqui na Terra, né? Tem essa passagem em Mateus, também em Marcos, nos evangelhos, né? Que relatam sobre a vida de Jesus. Quando Jesus estava com seus discípulos e eles de fato passaram uma tempestade física, né? Entraram no barco, começou uma tempestade grande, que o barco estava quase sendo encoberto pelas ondas. Não, ele era encoberto pelas ondas, só que Jesus estava dormindo. Isso a gente pode ler em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Eu só estou resumindo para que eu não tenha que ficar aqui lendo, né? E assim, Jesus estava dormindo no meio da tempestade, os discípulos vendo aquele caos, aquele barco balançando, e nossa, o que está acontecendo? Como é que Jesus está dormindo? E eles foram lá acordar Jesus, né? Aí a gente pode ler nesses versículos que eu falei. E eles disseram: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E Jesus respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, essa é a passagem, acho que maior, né, a principal, quando a gente está falando de tempestade, né? Um fato interessante sobre essa passagem, eu nunca tinha parado para pensar, mas recentemente, em um culto, o pastor falou um detalhe dessa passagem muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, no qual alguns discípulos, como Pedro, André e Tiago, eram pescadores. Ou seja, uma pessoa é pescador, ele já conhece o mar. Ele é uma das pessoas que tem mais intimidade com o mar e tempestades que pode existir. E eles mesmo assim estavam aterrorizados, né? Não, e acho que a Bíblia é muito completa, né? E esse relato, assim, o que eu acho mais irônico é que Jesus estava dormindo. Assim, como é que Jesus dorme, assim, barco balançando? Assim, falando fisicamente, eu tenho problema com insônia, é mó difícil eu dormir, eu tenho problemas com isso. Assim, como é que você dorme com o barco balançando, onda quebrando, que obviamente tem um barulho ensurdecedor, né? E Jesus estava dormindo. Quando os discípulos vão acordar ele, Jesus não corre primeiro para socorrer ele repreende eles. Como é que vocês têm tão pouca fé assim? Assim, Jesus está demonstrando uma reação completamente o oposto do que os discípulos mostraram, que era a calma, a tranquilidade e a fé. Que vai na questão de, por exemplo, assim, por que existem as tempestades, né? Eu consigo enxergar as tempestades como uma oportunidade de um fortalecimento da fé.
Sim. Com certeza. Como, assim, uma dificuldade, você vai sair mais forte daquilo. Sim. Você vai ter aquilo como um aprendizado, e depois que passou a tempestade, você ficou com o aprendizado daquela tempestade. Vai saber como sair da tempestade. Eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido a cada vez mais, não só pela Bíblia, mas também pela minha experiência, meu relacionamento de vida com Deus, é que Deus, ele conhece todos os corações. Ele conhece o que você pensa, ele conhece o que você acredita, o que você não acredita. Mas uma coisa que Deus sempre faz, ele faz você colocar à prova, né? Então, assim, o que Jesus fez aqui? Ele colocou à prova a sua fé. Ele sabia que Deus estava com ele, que ele tinha essa autoridade concedida a ele por Deus, logo ele não estava com medo. Ou seja, ele está demonstrando pelas suas reações, como a gente acabou de falar, que era completamente o oposto dos discípulos, que ele não estava com medo porque ele sabia que primeiro Deus estava com ele e que segundo Deus tinha dado essa autoridade para ele acalmar a tempestade, né? E se a reação dos discípulos foi o oposto e Jesus falou que eles tinham pouca fé, ele estava demonstrando grande fé pela sua falta de medo, pela sua confiança de estar ali seguro, né? Então, acho que essa é uma das primeiras lições que a gente consegue tirar, né, dessa passagem. E é interessante como ter Jesus no nosso barco faz toda a diferença. Nossa, né? Não, eu nem cheguei lá ainda e o Lucas já tá... Não, mas pode falar. Não, pode falar, fala aí. Não, aí já parte para uma segunda lição, né? Porque... Eu adiantei o processo? Adiantou. Você tava com essa guardada? Tentando manter o 20 aqui no sigilo, né? No mistério, mas o Lucas já adiantou. Não, obviamente o que ele falou, né? A gente tem essa demonstração física do que aconteceu com Jesus fisicamente, juntamente com os discípulos, mas a Bíblia, ela é tão, assim, simbólica. Tem muitas coisas simbólicas e, obviamente, falando em questão de símbolos, ter Jesus no seu barco quer dizer ter Jesus na sua vida. O próprio Jesus, né? A questão do símbolo, a simbologia, ele falava a maioria por parábolas, né? Então... Ele falava muito em parábola. Até atualmente, né, na língua atual, você vê que é uma palavra chocante, assim, né? Tipo, te deixa sem respostas. Uma outra parábola que tem é a das duas casas. A que foi construída em cima da areia e a outra que foi construída na rocha. Não, tem muita parábola. Tem a parábola de que... Tem várias, né? Jesus falou, eu destruirei este templo em 3 dias, reerguerei. Jesus estava falando do seu corpo, né? O templo do Espírito, e o pessoal achou que ele estava falando do templo sinédrio, físico, né? Mas, assim, nesse quesito das tempestades, ter Jesus no seu barco tem que trazer essa calmaria que a gente viu nessa passagem de Mateus 8. Né? Se Deus tem o controle sobre todas as coisas e nesse caso, ele fisicamente acalmou a tempestade, na sua vida ele tem o mesmo poder. Né? Então, aí que entra a questão da fé. Quando você tem Jesus, a tempestade em muitos momentos não serve para nada, somente para testar a sua fé, que para Deus quer dizer tudo. Né? Se você está passando uma tempestade, se você no seu coração não está confiando, nossa, não é possível, não vou sair, vou morrer, como os discípulos demonstraram nessa passagem, você está demonstrando pouca fé a Deus. Porque se você tem Jesus, você tem tudo. Né? E se você demonstra sua fé e clama a Deus, como que ele não vai responder? Né? Deus é amor, né? A gente já falou isso nos programas passados. Deus, ele quer você, simplesmente, né? Então acho que essa é a questão que a gente está sendo demonstrada nessa passagem e tem muitas outras questões aí. Vai, Lucas, você adiantou aquela hora, agora fala aí, meu, você tá... Pô, desculpa. Fiquei magoado, tô brincando. Não, mas muitas pessoas, a tempestade, como ela traz destruição, tristeza, caos, gera questionamento em muitas pessoas. E esse questionamento, muitas pessoas começam a culpar Deus, como se, assim, Deus é culpado dessa tempestade que eu tô passando. A questão é que, assim, todas as passagens que tem na Bíblia que existem tempestade, ele sempre aparece com uma solução. É verdade. E sempre fica a lição da tempestade. Então, eu acredito que uma forma inteligente, uma forma espiritual de conseguir ver as situações, as tempestades da vida, confiar em Deus. É um teste da sua fé. Não achar que não tem saída, que ali não tem luz no fim do túnel, e olhar para a nossa luz, a nossa rocha, que é Jesus, e ele sempre dá a solução para as nossas tempestades, independente de qual seja ela. E tem várias passagens, né, falando disso, como também tem a passagem de Jacó,
que ele lutou com um anjo. Ele tava com medo, ele tava sozinho, tinha levado tudo que tinha, ele tava com medo de morrer pelo irmão dele. Tava sendo perseguido Tava pelo sendo irmão. perseguido pelo irmão, né? E daí ele lutou com um anjo, né? E depois ele foi abençoado. É engraçado, essa passagem é muito interessante. Eu acho que eu já vi umas 5, 6 mensagens de pastores diferentes sobre essa passagem. Cada um tem sua maneira de ver, sempre tem uma lição a mais que você pode extrair. Mas eu acho muito interessante que você trouxe essa passagem de Jacó, porque assim, a luta com o anjo, ela pode ser interpretada de muitas maneiras, né? E uma delas, claro, obviamente, é ser uma tempestade na vida de Jacó, porque se a gente está falando aqui que em muitos momentos a tempestade é para você demonstrar sua fé, essa luta com o anjo, assim, foi uma maneira que ele demonstrou a fé dele. Porque ele resistiu a algo que parecia ser autoritário, afinal os anjos são muito mais poderosos que a gente. Só que assim, ele confiou que ele poderia exigir algo de Deus porque ele era filho. É a maneira como eu vejo, né? Muita gente vê de outra forma, mas foi muito interessante isso. Apesar de ele ter levado a marca disso, né? Ele lutou com o anjo e como consequência ele foi tocado em sua perna e ele se tornou manco, né? Depois disso. Mas foi muito interessante porque assim, tudo te levaria nessa situação, assim, um anjo tá te dando uma ordem ou te exigindo algo de você, você vai acatar, porque a gente é ser humano, a gente é fraco, a gente não tem poder. E ele não, ele resistiu, ele demonstrou fé que não, eu posso, porque... A fé dele durou como a noite inteira, né, que ele fala que ele ficou na batalha com o anjo a noite inteira até amanhecer. Não, e só pelo fato de o anjo não ter aniquilado ele, que é algo que o anjo muito bem poderia ter feito, já mostra que era uma prova, já mostra que era um teste, né? Isso é muito interessante, é uma passagem que eu sempre gosto de retomar e ler de novo, porque sempre que eu leio tem alguma coisa nova que eu tiro dessa história. Eu acho muito, muito legal essa passagem de Jacó. E que privilégio de poder encontrar um anjo, né? Quisera eu ver um anjo. Não, eu encontrei, agora eu vou batalhar com ele. Não, ainda o anjo chegar e falar assim, agora você é abençoado, vou mudar seu nome. Essa mudança de nome, Deus fez com muitas pessoas, né, mais uma vez, né, como um símbolo, né, de mudança de vida, né, mudar a pessoa, mudou seu nome. As coisas velhas já se passaram, né? É engraçado essa questão do nome, né, mudou o nome de praticamente todo mundo, né? Por isso que vocês falam, eu sou o Davi da vizinha, também Gabriel como... Biel. Entendeu? Bom, ouvintes, hoje nós estamos falando sobre navegando em tempestades. Se liga no Facebook do nosso programa. facebook.com/JesusVibes. E é isso aí, meus queridos ouvintes. Hoje a gente está falando sobre navegando em tempestades. É sempre importante, é difícil. Falando em tempestades, começou a chover, não? Já viajando aqui já. Mas bom, até perdi o que eu ia falar aqui. Não, eu tenho um versículo que eu queria ler, acho que é interessante esse versículo. A gente estava falando de tempestade e eu até falei um pouco no início do programa que a tempestade sempre tem a conotação negativa, né? Sempre difícil, nunca é fácil passar por tempestade, obviamente, mas sempre tem um lado bom que você leva, né? Como tudo na vida, mas a tempestade em especial. E tem um versículo que eu li, que eu pesquisei para esse programa, que eu achei muito interessante, porque demonstra isso, demonstra o reconhecimento disso, e está em Salmos, né? O salmista escreveu isso e eu achei interessante, e fala, Salmos 119, versículo 71, e diz, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Ou seja, é uma clara demonstração que o salmista está olhando para trás de uma tempestade que ele passou, e ele está vendo o lado bom disso, o quanto isso aproximou ele de Deus, né? Agora, assim, a gente parando para pensar, isso é uma realidade, acho que na vida de todos, né? Que muitas vezes quando a gente está naquela calmaria, como costuma acontecer, você tem momentos de tempestade, momentos de paz, muitas vezes a gente acaba desleixando a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, né? Muitas vezes a tempestade tem a questão da provação da fé, como a gente já falou, mas muitas vezes Deus só quer que você busque o mais. E é muito fácil
você relaxar e deixar de buscar porque está tudo em calma, está tudo tranquilo. Quando se tá difícil, quando você está passando uma prova, você tende a buscar mais a Deus. Isso é uma realidade. Independente de quem você seja, é uma tendência. Você busca ajuda, você busca a Deus porque você sabe que Ele pode, como a gente leu em Mateus 8, trazer a paz para a tempestade. Tem até aquela passagem que diz que na nossa fraqueza é que Ele nos fortalece, né? E nada melhor que uma tempestade para demonstrar quão fraco nós somos, né? Porque quando tá calmaria, todo mundo é forte, todo mundo é tranquilo, mas aí a hora que vem a tempestade que... Não, é engraçado porque, assim, uma tendência, obviamente, também é que a gente sempre tem uma luta depois da outra maior do que a anterior. Isso é bíblico até mesmo. Por quê? Porque você está se fortalecendo a cada vez mais. Amadurecendo como um cristão, como um servo de Deus. E assim, desse versículo de Salmo 119 que eu li, tem algumas coisas que a gente consegue tirar disso, né? Uma coisa que a gente aprende durante a tempestade é a paciência, né? A gente tem que esperar no Senhor. Deus poderia resolver seus problemas ontem, só que Ele espera. Muitas vezes Ele permite você passar um pouco mais de tempo, Ele produz a paciência. A paciência produz a experiência que você está falando, Lucas. Sim. A experiência com Deus, né? Você confiar, você demonstrar sua fé na provação, na tempestade. E isso tudo também gera a esperança. Porque se você teve uma vitória numa luta anterior e você esperou para ter aquela vitória, você esperando agora, Deus vai te dar a vitória também. Ou seja, Deus vai trabalhando para crescer a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não garante um caminho fácil, mas sim uma chegada segura, né? Garante a vitória, mas não a ausência de lutas, né? Porque no mundo tereis aflições. Os pensamentos de Deus não é igual aos nossos, né? Tem uma passagem aqui também que para nós, a tempestade é algo que foge do nosso controle, né? É algo que você não consegue controlar, você não consegue prever uma tempestade. Ela, de repente, acontece e leva tudo. Então, pra gente é algo muito maior do que nós. E uma passagem interessante aqui, eu fiz uma comparação entre nós e a tempestade, a diferença, e aqui nessa passagem que eu vou ler, ele faz uma comparação entre a tempestade e Deus. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Para mostrar o quão poderoso Ele é, né? Se tivesse no nosso controle uma situação, provavelmente você nem buscaria Deus, você tentaria resolver por você mesmo, né? Eu acho que em muitos momentos, né, a tempestade se torna algo que foge completamente do seu controle, porque Deus quer que você reconheça que aquilo está dentro do poder dele, né? Não tem nada que Deus não possa resolver, né? A Bíblia até fala simbolicamente também que a oração move montanhas. Né? Quem aqui pode mover uma montanha com as suas próprias forças? Quem tem poder para isso? Eu? Não. E é engraçado você falar isso, que as pessoas hoje em dia, elas acham que o poder dela tá tudo na mão dela, né? Uma coisa que eu aprendi com o tempo, né, apanhando muito da vida, é que a gente controla muito menos da nossa vida do que a gente acha, né? A gente tem uma ilusão de que a gente não pode controlar isso, não vou planejar isso. Uma pergunta que eu acho até engraçada, que sempre perguntam em entrevista de emprego, onde você se vê daqui 5 anos? Se eu for responder sinceramente, eu falo, não tenho a mínima ideia, porque Deus é quem me guia, né? Não tem... Você responde isso isso, cara, tá bom, muito obrigado, valeu. Depende, se ele for cristão, ele já te contrata toda hora, né? Falei, isso é dos meus. Uma continuação dessa passagem é justamente que eu vinha falando da questão de que Deus não dá só tempestade, mas Ele dá a solução, né? Que diz, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece nele que se refugiam. Deus é incrível, né? Ele permite você passar pelo difícil e na bonança Ele está sempre se demonstrando, né? Acho que Deus quer você, né? Se a gente for resumir a Bíblia, o Evangelho como um todo, em uma palavra, Deus quer você. Deus quer viver com você, para que você busque Ele e tal. Em muitos momentos, a tempestade é a maneira como Deus te atrai a Ele, né? A tempestade e o tempo também, né? Por exemplo, outro dia eu vi sobre a maior árvore do mundo, o quanto ela dura e o quanto ela vive. E assim, é um processo, nada que é forte, que é o maior, que é grande, que é poderoso, é de repente. Tudo leva tempo, tudo tem esforço, tudo requer
um passo anterior antes de você do nada de repente se tornar forte. E é assim que você acaba se tornando forte na fé. E além disso, ele também te sustenta, né? Ele, além de você passar por isso, ele também vai te sustentar, como fala no Isaías 41:10, né? Portanto, não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Apoiar sempre com a minha destra fiel. A presença de Deus... Engraçado que, assim, Deus age de uma maneira tão completa que ele permite você passar a prova, mas ele te dá todas as ferramentas para você vencer e ele também te dá a vitória, né? Então, assim, ele tá com você em todo momento, né? Um exemplo que a gente usou, não lembro qual tema foi que a gente estava falando, nos programas passados de quando Jesus foi tentado. Se Jesus foi tentado no deserto e aquilo representa uma tempestade para o próprio Jesus, que é o Deus que se fez homem, é o verbo que se fez carne, e Deus estava vendo aquilo. Deus não impediu Jesus de ser tentado, Deus não impediu Jesus de passar pela tempestade, assim como ele não impede a gente de passar pela tempestade, para cumprir 1 milhão de coisas, né? A prova da nossa fé, a nossa paciência, nossa experiência, enfim, de modo que a gente cresça, né? Qual que é a maior tempestade que vocês acham que o ser humano pode passar que abala qualquer estrutura? Na minha opinião é a morte. A morte, especialmente num membro de família, ou, assim, acho que uma das piores coisas é um pai enterrar um filho. E quem venceu ela? Jesus é a morte, né? Vamos pro nosso Minuto de Luz, a gente tá com o tempo meio apertado aqui, vamos dar seguimento ao Jesus Vibes. Minuto de Luz. Minuto de Luz. Bom, ouvintes, este é o Minuto de Luz, é o momento no qual eu trago uma reflexão sobre o tema, e o tema de hoje é Navegando em Tempestades. E a reflexão é: melhor é atravessar as tempestades com Cristo do que navegar tranquilamente sem Ele. Olha, essa é o Minuto de Luz de hoje. Não, é engraçado que faz sentido. De onde você tirou esse Minuto de Luz aí? Eu encontrei em vários lugares na internet, mas eu não achei o autor. Lucas não foi Miranda. você que escreveu. Não, essa não foi. Sempre é ele, né? É que essa é muito boa, mas né? faz sentido, porque assim, encaixa completamente, né? Eu sempre falo que eu sempre acreditei na Bíblia, eu cresci no Evangelho, cresci na igreja, mas eu nem sempre eu tive o despertamento, né? Teve um tempo, uma certa época da minha vida em que eu, de fato, decidi viver para Deus. E foi a partir disso que eu comecei a ter muito mais lutas e tempestades na minha vida do que eu tinha antes. Eu acho que faz completamente sentido, né? Porque assim, quando você está com Deus, você tem 1 milhão de benefícios, né? A paz interna, a proteção, bênçãos, prosperidade, tudo. Mas Deus permite você passar tantas coisas pelos benefícios que a tempestade traz, né? Então, assim, eu concordo de todas as formas com essa... A gente podia trazer Pedro aqui pra nossa mesa e entrevistar ele. O que você preferia? Ter ficado em terra, tranquila, ou ter ido pra tempestade com Jesus, né? Navegando em tempestades, tem uma analogia que eu quero... Eu gosto de sempre conectar informação junto, né? Sei lá, o jeito que meu cérebro funciona. E a gente está falando de tempestade, os benefícios que isso traz para a vida do cristão e tal, e assim, tem uma analogia física que eu sempre gosto de parar para analisar, porque faz, assim, completo sentido de comparar um dos outros, né? E eu tô falando do corpo físico, do seu músculo, né? Dos seus músculos em geral, né? E como é que um músculo do seu corpo se fortalece? Né? Ele precisa de um estímulo, de um peso grande ou de um esforço físico. E o que esse esforço faz? Ele rompe as fibras do seu músculo. E quando o seu corpo começa o processo de cicatrização, de curar o seu músculo, ele cicatriza um pouco mais forte. Ou seja, onde a fibra foi rompida, ela volta, ela se cura, né? Ela se une novamente mais forte. É assim que mais forte através da dor, isso é através importante. Da dor, através da dificuldade, através da tempestade para o músculo, né? O que a gente está falando. E assim, eu acho isso de extrema importância, a gente comparar uma coisa com a outra, porque é exatamente isso que a gente está falando de navegar em tempestades, que é no momento de adversidade, é no momento de dificuldade que você tem que se provar, tem que provar sua fé, tem que buscar um pouco mais a Deus. É assim que a gente cresce, né? E é um processo contínuo, assim como o processo da hipertrofia, né? Que é o crescimento muscular. E também tem que sair da zona de conforto, né? Tem a famosa zona de conforto que
A zona de conforto é a tranquilidade, né? É a paz, né? Ela traz a ociosidade, né? Traz a falta de estímulo. E pra gente sair da nossa tranquilidade, da nossa calmaria, qual que é a lição de casa de hoje, Davizinho? Vamos lá, né? Lição de casa, solta a vinhetinha aí. Lição de casa. Bom, lição de casa é muito simples essa semana, mais fácil do que a da semana passada. Essa semana é só pra gente trazer do que da nossa vida a gente pode aplicar o que a gente tá falando hoje de tempestades, né, de sair da zona de conforto. E a lição de casa é simples. Essa semana é simples mesmo. Na semana passada ele não, na semana passada ele não, essa lição de casa é fácil, mas é difícil. Não, mas é simples. Não, mas é complexa, mas é fácil, mas enfim. Dessa semana, vamos lá. A gente já subiu lá no nosso Facebook, que é facebook.com/JesusVibes, a lição de casa, né? E ela é basicamente isso. Quais tempestades você tem enfrentado ou enfrentou em sua vida e como isso lhe aproximou de Deus? Então, essa semana a lição de casa é simplesmente você recapitular ou você analisar uma situação que você está passando e como que isso te aproximou de Deus. Ou se não te aproximou de Deus, como que você poderia fazer, né, para se aproximar de Deus, porque esse é um dos principais propósitos, né, das tempestades na nossa vida, né, além de tirar a gente da nossa zona de conforto, nos traz a gana de lutar, né, de buscar um pouco mais, de se esforçar mais. Isso é natural do ser humano, né, então... Você pode entrar nas nossas redes sociais, já está lá o bannerzinho com a lição de casa e curte, comenta, compartilha, fala um pouco da sua experiência. Isso é muito importante pra gente ter um feedback de você que está ouvindo, pra gente poder aprender um pouco também. Sempre é importante ter uma nova visão, uma nova perspectiva de tempestade, qual a sua opinião sobre isso. Isso é muito importante pra gente, ouvinte. Então entra lá, facebook.com/JesusVibes, e você pode comentar nas lições de casa anteriores. E você que está chegando agora, o programa está acabando, mas daqui a pouco tá lá no Facebook também o link que você pode entrar e escutar esse programa que está acabando hoje, acabando agora, né? E os outros passados. E vamos para o nosso momento de oração para fechar o programa hoje, né? Sei lá, voou o programa hoje. Hoje passou rapidinho. É um tema que tem muito o que falar. Nossa, eu falaria 3 vezes mais do que eu falei. E falei bastante esse programa. Mas é isso aí. Meus queridos ouvintes, hoje a gente está com uma presença ilustre aqui no estúdio. A gente nem esperava, mas apareceu aqui. Nada mais, nada menos que evangelista Eliana Miranda, a mãe do Luquinhas, a mãe do Biel. Uma serva de Deus, né? Tá aí tanto tempo aí navegando em tempestades, né? Bem-vinda, Eliana. É uma honra ter a sua presença aqui conosco hoje. O prazer é todo meu. E, bom, o meu único problema é que quando eu começo a falar, não quero parar mais, sabe? A gente passou o microfone na hora errada. Já tá no fim do programa, então agiliza aí. Pois é. E muito lindo esse tema de vocês. Inclusive, eu, como experiência de vida mesmo, tenho no meu testemunho, que geralmente eu conto, que Jesus sempre me permitiu passar por essas provações para poder, pelas tempestades, para sair da zona de conforto. Dando crédito a quem é devido crédito, foi a Eliana que falou dessa questão da zona de conforto, que faz todo sentido a gente falar, porque é uma lição muito importante, né, de sair das tempestades, saindo da zona de conforto, né, então... bom, de qualquer forma, ela agregou bastante. Ela veio aqui para agradecer ao Senhor por este programa, fazendo uma oração, e vamos orar a Deus e agradecer a Deus por mais um programa de hoje. Momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento humilde de oração, quero agradecer ao Senhor pelos teus servos que aqui estão, trazendo esta palavra aos jovens, aos nossos corações, também por todos que estão ouvindo. Senhor, visita agora cada um e que essa palavra não fique somente no ouvido de aquele que venha ouvir, mas que fique guardado no coração, que essa pessoa possa esconder essa palavra. Senhor Jesus, visita agora as pessoas que estão ouvindo, visita o lar, visita a família, e que a tua bênção esteja, Senhor, sobre a vida de cada um deles, que eles possam aprender cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.
É isso aí, meus queridos ouvintes, muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente quer agradecer enormemente por vocês estarem prestigiando o programa, ouvindo a palavra de Deus, e que a gente possa continuar crescendo no conhecimento, na graça, que isso possa nos ajudar a navegar as tempestades e sair mais fortes, sair mais próximos de Cristo, que é isso que Deus quer de nós. Ele quer ser seu amigo, é isso que Deus quer de nós. Muito obrigado, fiquem todos na paz e até a semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. E até semana que vem com mais um Jesus Vibes. Fica por aqui, Jesus Vibes. Vibes.